O último trem antes do degelo. O vento parecia uivar dentro das paredes da velha estação, como se a tempestade quisesse entrar e congelar tudo por dentro. Elisa chegou com uma mala leve, mas o coração pesado. Ela só queria desaparecer por algumas horas, talvez dias, até que o mundo deixasse de procurá-la. O trem que deveria levá-la ao interior havia sido cancelado. Em vez disso, o anúncio ecoou metálico, repetido em 3 línguas e 3 tons de frustração. Serviço suspenso por tempo indeterminado. Elisa sentou-se num banco rígido, observando a neve se acumular do lado de fora, tornando o país desconhecido ainda mais distante. Talvez aquilo fosse um sinal, pensou. Mas ela recusava-se a acreditar em sinais desde o dia em que a vida desmoronara sem avisar. Foi então que o viu. Um homem parado diante da bilheteria automática, tentando convencer a máquina congelada a devolver-lhe o dinheiro. Alto, casaco escuro, cabelo desgrenhado por neve e urgência. Quando a máquina apitou um erro, ele respirou fundo, fechou os olhos e riu sozinho. Um riso cansado, quase incrédulo. Elisa pensou que ele parecia alguém que também estava fugindo de algo. Ele sentou-se alguns metros adiante, carregando uma mochila surrada e um livro onde nenhuma página era virada. Somente quando o silêncio lhes pareceu pesado demais, ele falou. Tempestades sempre chegam quando não temos tempo para elas. Elisa piscou, surpresa pelo tom casual, mas respondeu. Talvez elas cheguem justamente por isso. Ele sorriu, mas seus olhos tinham sombras. Sou Rafael. Elisa hesitou antes de dizer seu nome, como se entregar aquela palavra fosse abrir uma porta que mantinha trancada. Finalmente deixou escapar. Eliza. Por horas, eles falaram como quem se equilibra na beira de um precipício. Rafael contou que estava indo visitar o pai, do qual se afastara havia anos. Um acidente recente o deixara entre a vida e a morte. Não sei o que vou encontrar, disse ele. Às vezes sinto que voltar vai me quebrar mais do que ficar longe. Elisa escutou como quem reconhece a dor do outro mesmo sem conhecê-lo. Ela, porém, só ofereceu fragmentos do próprio passado. Precisei partir, murmurou. Ficar significava aceitar que nada mais seria como antes. Nenhum dos dois perguntou mais do que o outro podia oferecer. As palavras iam e vinham com o vento que batia nas janelas. No meio da madrugada, beberam café ralo servido por uma funcionária mal-humorada. Riram do sabor horrível, como se aquele pequeno desgosto fosse alívio na noite suspensa. A tempestade piorou, apagando o mundo além das portas. A estação tornou-se ilha, abrigo e prisão. Aos poucos, as histórias guardadas começaram a vazar. Meu pai sempre disse que coragem era enfrentar a vida como ela é, confessou Rafael num sussurro. Mas eu passei anos fugindo dela. Construí uma carreira que eu nem queria. Finjo ser alguém que não sou. E agora, se ele se for, não vou ter chance de dizer nada. Uma lágrima silenciosa caiu antes que ele pudesse esconder. Elisa respirou fundo. Seu peito apertou. Você ainda pode, disse ela. Enquanto existe caminho, existe possibilidade. Rafael enxugou o rosto, tentando recuperar o humor. E você? O que deixou para trás? Elisa olhou pela janela, o próprio reflexo envolto em neve. Minha irmã, respondeu voz trêmula. A morte chegou de repente, e eu perdi o chão. Todo mundo queria que eu fosse forte, que cuidasse dos negócios, que organizasse documentos e despedidas. Mas eu não consegui. Então saí. Não sei quando volto. Ou se volto igual. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi honesto, como 2 estranhos segurando as pontas de um fio invisível. Pouco antes das 6 da manhã, a neve enfraqueceu. O vento diminuiu, como se também estivesse cansado. As paredes cheiravam a umidade e café frio. O primeiro anúncio do dia ecoou. Os trens serão retomados gradualmente. Elisa e Rafael trocaram um olhar que dizia coisas que nenhum dos dois sabia colocar em palavras. Lado a lado, caminharam até a plataforma. Os trilhos emergiam lentamente sob a neve derretida, como se o mundo voltasse a existir só para eles. Parece que a tempestade decidiu nos soltar, disse ele. Ou nos dar uma escolha, corrigiu ela. Ficaram ali, respirando o frio cortante, sabendo que aquele momento era um ponto de ruptura. O alto-falante anunciou 2 destinos. O trem dele, o trem dela. Rafael segurou a alça da mochila, mas não entrou imediatamente. Se eu voltar agora, talvez seja tarde demais, confessou. Mas se eu ficar... completou, sem precisar terminar. Elisa encostou a mão na mala, sentindo o peso do mundo empurrá-la para os trilhos opostos. Eu prometi a mim mesma que não ia criar raízes em lugar nenhum, disse. Mas talvez eu esteja cansada demais de viver fugindo.
O trem de Rafael apitou. Ele deu um passo para dentro e voltou atrás. Se você pedir, eu fico, nem que seja por mais um café ruim, disse, sorrindo torto. Era metade brincadeira, metade verdade. Elisa sentiu o coração acelerar, como se o gelo dentro dele começasse a derreter. Não sei o que pedir, sussurrou. Ainda não. O trem dela chegou logo depois, vapor subindo como um suspiro. E foi então que algo aconteceu. Elisa tocou a mão dele, leve, quente, quase etéreo. Talvez a gente precise seguir, murmurou, para descobrir se escolhemos o destino certo. Depois, Rafael segurou seus dedos como se fossem um trilho ao qual se agarrar. Os alarmes soaram, as portas se abriram, e eles se separaram com um último olhar longo o suficiente para dizer tudo e curto o bastante para doer. Quando os trens começaram a mover-se, indo em direções opostas, a neve derretida cintilou no amanhecer, como promessa e despedida. E ambos sentiram a mesma certeza inquieta. Não era o fim, era apenas o degelo.